O próprio André Matos, aqui, ele quando... E, na verdade, quando ele saiu do Angra, era porque ele vislumbrava uma carreira solo com Virgo, né? E aí não deu certo. Aí depois, nessa frustração, que foi na época que eu comecei a empresariar ele, e se montou Xamã. Quando montou Xamã, beleza, teve um apelo, porque era um grupo de pessoas, teve um grande apelo, até por o que estava acontecendo, Angra, Xamã, só que na hora que entrou a carreira solo do André, não deslanchou com o André como carreira solo, e vamos aceitá-lo isso como verdadeiro. O André, ele teve que voltar, inclusive no Xamã, nos últimos tempos, quando ele voltou por essa reunião, por questão financeira. Essa é a grande verdade. E eu vou a um caso ainda de um artista que que teve um sucesso grande como carreira solo, e ele teve que optar de voltar porque as necessidades eram maiores. Vou por um exemplo. O próprio Ronnie James Dio, olha, Ronnie James Dio teve muito sucesso como carreira solo. Tá, teve muito. E não vamos esquecer, só que o Ronnie vem de bandas. Já tinha Rainbow, o Heaven and Hell. Black Palavras do Sabbath. próprio Ronnie James Dio. Black Sabbath. E palavras do próprio Ronnie James Dio que me falou. Eu perguntei um dia, Ronnie, mas teu show é tão legal. Tem tudo, você toca no show tudo. Por que você volta pro Heaven and Hell, pro Black Sabbath? Disse, simples, dinheiro. É mais dinheiro. Então, assim, em todos os casos, e muitas vezes artistas tiveram que engolir o sapo, tiveram que engolir sua vaidade, seu orgulho, por essa situação. E vou te falar, é muito difícil, assim, eu posso falar, contados com os dedos das mãos, artistas que criaram uma carreira solo e que se deram bem. Assim, contados com os dedos da mão. Podíamos falar que, por exemplo, do Cream, saiu o Eric Clapton. Quem mais? Pois é. Então, Paulo, antes da gente enveredar por isso, eu gostaria muito que você explicasse sob o ponto de vista de um empresário, de um promotor, de um produtor, não sei o quê, toda a tua expertise de produção. Porque é muito curioso, Paulo, nessa história toda, o porquê um músico... Vamos usar o exemplo do André Matos, mas a gente poderia usar o exemplo do Bruce Dickinson. Perfeito. A gente poderia usar o exemplo do Rob Halford. Perfeito, também. Por que esses três vocalistas, vamos falar, André Matos, Bruce Dickinson, Rob Halford. Por que esses três vocalistas, três figuras proeminentes nas suas bandas, tanto no Angra com o Xamã, o Bruce Dickinson com o Iron Maiden, Rob Halford com o Judas Priest. Por que é que os fãs dessas bandas não acompanharam? E quando eu falo não acompanhado, eu estou falando ingressos de shows, estou falando venda de discos, estou falando venda de merchandise, que é algo que você domina como ninguém. Na tua opinião, por que os fãs não acompanharam esses três vocalistas que nós estamos citando aqui como exemplos, como também não acompanham outros casos? Porque eu lembro nitidamente, inclusive, quando a gente conversou com o Rob Halford, a gente falou sobre isso. O Fight, que era o projeto que o Rob Halford fez depois do Judas Priest, que era um projeto muito bom. Muito legal. Paulo, o Fight se apresentava em clubes para 500 pessoas.
Sendo que o Rob Halford, no Judas Priest, estava tocando em arena. O Perfeito. Bruce Dickinson estava tocando em arena com o Iron Maiden. Quando foi para a carreira solo, começou a tocar em clubes para 2.000, 2.500 pessoas. Sim. O André Matos, com toda a exposição, a fama dele no Angra, no Xamã, quando foi para a carreira solo, tocava para 200, 300 pessoas. Aí eu te Mesmo tocando pergunto, as músicas, perdão, mesmo tocando inclusive os hits. então, não, correto. Então eu te pergunto, sob o ponto de vista de um produtor, por que que os fãs não acompanham, não acompanharam e não acompanham quando essas figuras proeminentes saem em carreira só? Outro exemplo, Steve Harris. Quando foi fazer show com aquele projeto dele, British Lion, tocava para 200 pessoas. Paulo, Perfeito. do ponto de vista de produtor, por que que o fã não acompanha o seu ídolo quando ele sai da banda? Bom, eu tenho bom, e o Sebastian Bach é outro exemplo também, né? O Sebastian Bach é outro grande exemplo. E porque eu acho que assim, existem várias situações aqui. O primeiro é a construção da marca, que muitas vezes as pessoas acham que a marca começa no momento que ele toca na primeira música, sai o primeiro álbum. Não, tem um marketing que vem desde atrás, que ele foi se montando e se criou uma base de fãs muito grande em cima do produto. Só que muitas vezes, você já no terceiro álbum, já muda uma geração. Pode acontecer com um artista que lança um álbum a cada 2 ou 3 anos, quando ele passa na geração, já pode ter passado 7 anos, mais ou menos. Quando você tenha mais de 7 anos, já pode mudar uma geração, você já pode estar em outra onda. Então, já vi casos, eu testemunho essa situação. Cara que achou que estava indo no show do Angra, pensando que ainda estava o André Matos. Então, eu levo isso como uma situação assim, porque teve uma geração, dependendo do tipo de promoção que você faz. Vou por um exemplo. Quando nós fizemos a turnê, quando a gente faz uma turnê do Angra, tá? Você atinge um tipo de marketing que ele já chega para o público natural que ele está consumindo o produto. É um produto que ele já sabe e você já tem um jeito de chegar. Quando você muda o produto, por exemplo, que foi acústico, nós precisamos fazer entender às pessoas que é um produto muito legal. Só que tem metalero, roqueiro, o que ele torce o nariz e diz, não, acústico, ele imagina um cara tocando apenas com uma viola. Sei lá, muita gente pensa do jeito. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar uma máquina de marketing muito grande, maior, sair do comum, criar um marketing plural, e naquele momento, quando você cria aquele marketing plural, você é como se você estivesse pescando e você pesca de novo os fãs antigos que lembravam da marca. E chega muito fã que aconteceu isso, por exemplo, em Belo Horizonte, eu tenho falado com umas 6, 7 pessoas que falaram, nossa, não está mais o André Matos, assim como estou te falando. Mas Pessoas agora? Agora? agora, há 4, 5 meses atrás. Não é possível Então, o negócio. e tem gente que ainda pensa que ainda é o Edu Falaschi. Ou seja, o Edu Falaschi já saiu há mais de 15 anos. Então, Possível. para vocês verem. Bom, esse é o aspecto, primeiro, cultural e também que acontece de espaço. E aí tem um outro assunto, que normalmente uma banda, ela mantém um estilo e um jeito de fazer a música. Onde as marcas, o cara tem muito orgulho de levar um nome na camiseta. São como clubes. Eles se juntam como clubes. Quando sai um cara, normalmente, sim tem as viúvas, que até chamamos as viúvas de tal, de qual, que saem. Mas essas viúvas são, te garanto, no máximo 5 ou 10%.